Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Júnior Mamed e vamos hoje falar sobre gestão de processos. O que é isso, Mamed? Gestão de processos é uma prática de alinhar os seus processos com objetivos da empresa, visando o quê? Você poder minimizar o tempo, o recurso, garantindo o melhor resultado, melhor satisfação do seu cliente e por aí vai. Uma empresa sem processo bem definido é uma empresa desorganizada, é uma empresa que gasta muita energia, às vezes para fazer algo que poderia ser feito com menor tempo, com menos gente envolvida, tendo um melhor resultado. Você para e pensa, quanto mais um cliente é exigente, mais eu preciso ter algo que eu disponibilizo para ele, atendendo a sua expectativa, no menor prazo, obedecendo sempre, tendo os melhores recursos, para que ele fique satisfeito e me compre mais. Pergunta é, na sua empresa, você tem hoje uma definição de processo bem definida? Se você já tem uma empresa, acompanhe esse vídeo até o fim. Se você não tem, a oportunidade de você aprender, para quando você montar o seu negócio, você conseguir fazer a coisa fluir da melhor forma. Muito bom. Então, eu quero te explicar agora sobre os componentes de gestão de processo. Primeiro deles, você precisa fazer um mapeamento dos processos da sua empresa. Eu lembro a época que eu estava na FGV e aí cheguei na sala de aula. Imagina, eu peguei várias carteiras cheias de Lego e eu perguntei ao professor: que legal, hoje nós vamos brincar. E ele falou assim: você está enganado. Com aqueles Legos, ele montou o fluxo de uma empresa. Então a gente foi mapeando todos os processos de uma empresa ali com aquele Lego. E pasme com o resultado que eu vou te falar no final. Vale a pena esperar. Mas quando eu mapeio todas as etapas de um processo, você vai vendo como realmente tem que funcionar. Você cria rotina, você consegue ter subsídio para treinar melhor a sua equipe, para que ela execute aquilo de uma forma mais plena, brilhante, com um melhor resultado e menos esforço. Uma época, né, trabalhei numa empresa e quando eu cheguei eu não conhecia todo o processo, e era uma operação muito rápida, uma operação que eu diria assim, agitada, veloz. As coisas tinham que acontecer de uma forma muito, mas muito, com muito dinamismo. E aí na época eu fui para me aprender, foi a melhor forma que eu encontrei, eu fui mapeando desde a entrada daquela empresa cada processo, passo a passo. E aí eu criei um fluxo para que eu entendesse e eu pudesse treinar uma pessoa quando entrasse na empresa dentro daquele fluxo. E lá era muito dinâmico as coisas. Então você imagina, eu entrei para ser na época um líder de pessoas, né? E eram muitas pessoas, 353 na época, eu lembro exato. Então imagina fazer todo um processo, entender todo ele, acompanhando no dia a dia, treinando pessoas que estavam chegando quase todos os dias. Mas ficava maluco. Então quando você faz um mapeamento para entender como funciona e você estratifica isso, ensinando bem quem está chegando, para que ele consiga entender cada etapa, ele vai desempenhar isso de uma forma muito mais eficiente, com menos esforço, trazendo o que é importante, mais resultado. Outro ponto importante, você precisa classificar os seus processos. O que é isso, Mamed? Classificar o que é principal, o que é de suporte e o que é de gestão. Porque cada etapa tem aquela etapa principal, onde todos estão imbuídos ali naquela tarefa. Tem etapa que é de suporte, em uma eventualidade, quem vai intervir para dar suporte para aquelas pessoas. E o que é de gestão, que vai fazer toda a parte estratégica para que aquilo funcione da melhor forma. Então, dentro do contexto, que seja a sua empresa fabril, que seja a sua empresa uma varejista, que seja uma prestadora de serviço, tem quem executa a atividade principal, quem vai suportar no momento de supervisão, ali ela, de quando necessário, e quem vai fazer a gestão estratégica. Então, é importante que você classifique para você elaborar da melhor forma a sua gestão de processo dentro da sua empresa. Outro ponto importante, você precisa documentar os seus processos. Como fazer? Cria um fluxograma onde você vai colocar desde o início até o final, passando por todas as etapas, dando certo qual o caminho a seguir e se porventura der errado, por onde ele tem que voltar, quem ele tem que procurar. É importante que, quando você contrate uma pessoa na sua equipe, você capacite, treine ela e dentro da capacitação, você apresente qual o organograma da sua empresa. Porque dentro do fluxo de processo, quando porventura alguma coisa não der certo, ela sabe quem ela tem que procurar para dar um suporte, quem faz parte da gestão, muitas vezes foi feito um alinhamento, uma estratégia, e ela pode identificar uma melhoria dentro do processo e ela tem que saber a quem recorrer para apresentar isso a tempo que dê para mudar e mudar a rota, né? E poder chegar, sim, no melhor resultado. Então, não faça um processo sem mapear claramente isso, sem
trazer um fluxo para que tenha início, meio e fim. Aí você vai ver que as coisas vão fluir de uma forma muito mais natural, com um resultado muito mais satisfatório. O outro ponto é você criar manuais de procedimento. Você vai criar cada etapa bem detalhada, para que a pessoa entenda de forma clara, objetiva, trabalhe muito a sua linguagem, para que fique tudo claro. Quanto mais claro e objetivo, óbvio, ficar, mais fácil a pessoa vai desempenhar. Olha só, vou ainda pegar o exemplo lá da companhia aérea quando eu entrei. Tinha uma área que a gente chamava de encaixotamento. Era uma área que fazia ali o packing. E era uma área extremamente generosa. Então, quando eu fiz, eu escrevia o que tinha que fazer e colocava uma foto. Escrevia outra etapa, colocava uma foto. Outra etapa, uma foto. Quando chegava alguém que precisava ir para aquele setor, eu treinava ela com aquele processo. Quando ela chegava no setor, ela se identificava muito fácil com aquilo, porque estava fácil para ela, ela já tinha memorizado boa parte ali no treinamento. Então ela executava aquilo de uma forma muito mais rápida. Enquanto uma pessoa ficava uma semana treinando com alguém, eu deixava uma pessoa 1, 2 dias treinando dentro, com esse processo muito bem alinhado, e ela já conseguia produzir a partir do terceiro dia sozinha. Você ganha tempo, você ganha velocidade, você consegue otimizar melhor os seus recursos, tendo mais pessoas que conseguem desempenhar melhor aquilo que colocado para fazer. Então, tome cuidado. Não coloque as pessoas para trabalhar na sua empresa sem ter um processo bem mapeado, bem definido. Você não faz ideia de como isso pode te ajudar a chegar em outro patamar, reduzindo muitas vezes a sua equipe com eficiência muito maior, ganhando tempo. E tempo hoje é dinheiro. Vamos agora falar sobre análise de processo. E dentro de análise de processo, você vai identificar quais os gargalos que existem dentro do processo. Lembra quando eu comentei com você no início desse vídeo que eu cheguei na FGV, uma época quando eu estava no MBA, e o professor tinha colocado uma sala cheia de Lego? Pois é. Ali, ele desenhou todo o processo, fez todo um mapeamento de uma empresa, de uma indústria, como funcionava, desde a compra, a comunicação sua com a logística, né, do seu fornecedor, a recepção dessa mercadoria, a análise de qualidade do produto, a armazenagem, o almoxarifado, a produção, a armazenagem do produto acabado e a disponibilidade do cliente. Cada etapa mapeada. E a gente fez isso com ela. Quando a gente fez, tinha ali muitos profissionais executivos em vários segmentos. Industriário, tinha gente que trabalhava no Fibroi, tinha gente que trabalhava na Bosch, tinha várias empresas ali. Pessoas trabalhavam nos portos ali daquela região, era um Balneário, Camboriú, o pessoal trabalhava no Porto de Navegantes, no Itajaí. Então tinha vários profissionais de várias áreas diferentes ali, todos imbuídos. Então o professor falou assim, faça da forma de vocês. E a gente foi, criamos um grupo e fomos elaborando. Quando a gente elaborou dentro do nosso processo, nós conseguimos chegar com 8 peças dentro do final da produção, dentro de um tempo que foi estipulado. Quando ele deu uma dica para a gente identificar os gargalos e trabalhar esse gargalo dentro do processo, para que a coisa fluísse de uma forma natural, dentro de um Lean Manufacturing, que é uma produção continuada, a gente conseguiu ajustar, foi para 23 produtos acabados dentro do mesmo tempo. Olha só, do que saiu para onde chegou. Então, você identificar gargalos dentro do processo e trabalhar eles, você faz com que as coisas fluem. Quando você, dentro de uma empresa, independente do segmento que você está, se você não faz esse mapeamento, não identifica os gargalos, não trabalha eles, a tendência é um setor vai ficar sobrecarregado, isso desmotiva a equipe, enquanto os outros ficam obsoletos. Se você coloca isso mapeando para que tenha uma produção realmente continuada, todos vão trabalhar sincronizados e a produção final vai aumentar. Por isso a importância de identificar os gargalos, tratá-los, para que a sua produção consiga crescer e chegar no máximo que você puder fazer dentro do mesmo tempo, otimizando recursos e mão de obra. Um outro ponto dentro de análise de processo é você trabalhar a matriz SWOT, fazer uma análise SWOT, identificando as suas forças, fraquezas, ameaças, oportunidades dentro do seu processo. Sempre vai existir. Você tem uma força, trabalhe ela. Se existe uma fraqueza, trabalhe ela. Se existe uma ameaça, trabalhe ela. Se existe uma oportunidade, aproveite ela. Então é importante, né, se você colocar dentro da matriz SWOT também, você vai conseguir elaborar isso muito bem. Ah, eu não sei o que é matriz SWOT. Nós temos vídeos para trás que vai explicar sobre isso. Te aconselho a ver, que vai te ajudar dentro desse desenvolvimento da sua
gestão de processo. Um outro ponto que você deve observar, você tem que buscar uma melhoria contínua dos seus processos. Dentro dessa melhoria contínua, você vai trabalhar Six Sigma, você vai trabalhar Lean Manufacturing, produção continuada, por isso a importância do mapeamento. E você pode aplicar, dentro da melhoria contínua, o PDCA, que nós também falamos em vídeos anteriores, para que você possa, cada vez mais, identificar uma falha, corrigi-la e fazer com que a coisa flua. Nunca um processo você deve estagná-lo, sempre você pode melhorá-lo. Então, a melhoria contínua vem com essa filosofia de você cada vez mais melhorar para que você otimize mais os seus recursos, a sua mão de obra e consiga escalar melhor o seu negócio, tendo mais força de produção, com melhor qualidade, e assim você consegue satisfazer cada vez mais o seu cliente, entregando para ele o que há de melhor, no menor tempo, com o melhor custo e o melhor resultado para o seu negócio. Capite? Dentro da melhoria de processo tem mais um ponto. Você pode redesenhar o seu processo. Ah, você fez todo o mapeamento, mas se você quer melhorá-lo, você precisa redesenhá-lo. Então, se você fez algo que está indo bem, não acomode. Time que está mexendo não se mexe, meu médico. Eu discordo. Se as coisas estão evoluindo cada vez mais, se o cliente cada vez mais está mais exigente, você não pode acomodar. Então, buscar essa melhoria, cada vez mais olhando para o fluxo e redesenhando ele, vai te permitir se tornar cada vez mais competitivo. Se você estagnar e acomodar, a tendência é que a sua concorrência ligue a seta e passa à sua frente. Você vai ficar parado esperando isso? Não te aconselho. Então, redesenhe o processo sempre que necessário e melhore ele para que você consiga ter essa melhoria contínua cada vez mais dentro do seu negócio. Um outro ponto importante, você pode automatizar o seu processo. Maneiro, como que eu faço isso? Como que eu atualizo o meu processo? Existe hoje várias ferramentas, tecnologias, e quanto mais o tempo passa, mais a gente vai descobrindo tecnologias que pode fazer com que você ganhe tempo, eficiência e reduza o seu custo. Vale a pena pesquisar, investir. Eu vou falar de um processo. Uma época numa empresa, né? A gente tinha também isso foi na Érica, uma separação de roupa que ela ficava muito picada em algum momento. Então, quando porventura a gente fazer uma separação de um pedido que continha várias peças de uma mesma item, aquilo tinha uma agilidade muito grande. Mas quando você tinha que pegar uma peça e-commerce, você pega uma peça disso, uma peça daquilo, uma peça de uma cueca, uma peça de uma calcinha, uma peça de uma meia, uma peça de uma camiseta, uma peça de uma camisa, uma peça de cada. Gente, isso demanda um tempo enorme para separar. Então, para ganhar velocidade, tinha, né, um valor agregado ali, foi automatizado. Comprou um sorter, uma tecnologia europeia, onde conseguia fazer várias separações, cerca de 200 caixas simultaneamente. Ali é um processo onde você faz a separação, passa por um coletor, coloca numa mesa circulante, e ela vai, quando ela chega em determinado endereço, o robô entende que aquela caixa específica precisa receber aquela peça, ela empurra para ela até concluir. Quando conclui, ela sinaliza e é colocada outra caixa no lugar. Então, a esteira ela fica girando, né? E a coisa vai fluindo. É o que acontece com a FedEx, é o que acontece nos Correios, onde todo o processo ele é automatizado para que haja fluidez. Isso acontece também em grandes empresas como a Amazon, como a Natura e outras empresas mais. Tem muita tecnologia para ser estudada e adaptada dentro do seu negócio. Outra ferramenta que chama de RPA é você robotizar todo o seu processo operacional dentro do seu negócio. Isso, vou pegar um exemplo, uma indústria de carro, todo o processo dela em alguma etapa é robotizada. Pintura, robotizada. A linha de montagem, parte dela, robotizada, para que haja mais fluidez, gaste menos mão de obra e as coisas funcionem de uma forma mais rápida, mais segura. Ninguém ali tem dor de barriga, dor de cabeça, não falta trabalho, não está mais atestado. Claro, gente, entenda bem o que eu vou dizer. Tem pessoas que falam assim, mas você apoia a robotização? Todo equipamento depende de alguém por trás operando. Então, quanto mais você, que às vezes está ouvindo o vídeo, que é um trabalhador, não fique com raiva de mim, mas se capacite. Quanto mais você se capacitar, mais você estará inserido nesse meio.
Mas você que é empresário tem formas de buscar para que o seu fluxo seja mais contínuo e que você tenha um melhor resultado. Por isso a importância de você conhecer muito sobre gestão de processo. Um outro ponto importante dentro de gestão de processo, você precisa ter monitoramento desse processo. Você pode usar KPIs, que são indicadores de performance, onde você, com base em dados, num gráfico, você vê se o seu resultado está coerente ou não. Você consegue analisar seus custos, como está a produtividade, como está o desempenho por pessoa, por equipamento, por equipe, por turno. E aí você vai melhorando com base nos dados que você recebe. Uma outra forma seria dashboarding, que são mapas onde você consegue fazer uma leitura desse mapeamento e vai melhorando o seu processo para melhorar o seu desempenho e o seu resultado. Uma empresa que trabalha muito com dashboard, Madeira, que ela tem uma estrutura muito bem montada em São Paulo e ela consegue, dentro de uma sala de comando, acompanhando os dashboards, saber como que está a eficiência de cada loja, cada franquia dela espalhada pelo Brasil todo. Então ela consegue ver tempo de espera, ela consegue ver tempo de entrega, né, entre um pedido feito e o pedido entregue no cliente, quanto é uma entrega delivery. Então ela tem tudo isso mapeado e os números vão, né, apontando, mostrando para ela como que está o resultado. Quando porventura um resultado ele não fica dentro do tempo que é conforme do tempo que ela quer, dentro daquilo que ela estimou, ela faz uma análise interna dos processos, ajustando algumas coisas para melhorar aquele desempenho. E se ela quer evoluir cada vez mais, para satisfazer cada vez mais o cliente, impactando ele, superando a expectativa dele, ela, de novo, com base nesses dados, ela realinha todo o processo, buscando a melhoria contínua para cada vez mais satisfazer esse cliente. Está entendendo a importância de você ter indicadores, um mapa que te mostra como a situação está, para que você melhore e consiga cada vez mais superar seu concorrente? Então, adotando uma gestão de processo, você vai ter sempre uma eficiência operacional, uma qualidade consistente, flexibilidade e satisfação do seu cliente. Por isso a importância de você colocar essa ferramenta em prática. É isso aí, pessoal. O objetivo aqui é ser simples, objetivo, direto, falar de uma linguagem clara para que você entenda e consiga colocar em prática dentro do seu negócio. Se você gostou, clica aqui, deixe seu like, faça a sua inscrição para que na próxima semana você possa ser notificado de outros vídeos chegar até você, para que você me acompanhe. Vamos estar sempre buscando esse conteúdo, nessa linha de pensamento, com essa linguagem simples, para te ajudar a iniciar o seu negócio ou melhorar aquilo que você já tem na sua mão. Fique comigo para mais vídeos. Beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.